Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, estamos juntos, como família de Deus, celebrando hoje o dia da transfiguração do Senhor. Ao celebrarmos a transfiguração do Senhor, somos iluminados a compreender que precisamos nos transfigurar, exatamente porque nós somos instrumentos de Deus para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Instrumentos de Deus somos nós. Para isso precisamos também nos transfigurar, para combatermos as muitas ameaças à paz. Eu quero falar de uma séria ameaça à paz. Muitas pessoas e populações inteiras vivem em condições de extrema pobreza. A disparidade entre ricos e pobres tornou-se mais evidente mesmo nas nações mais desenvolvidas. Trata-se de um problema que se impõe à consciência da humanidade, visto que as condições em que se encontra um grande número de pessoas são tais que ofendem a dignidade da pessoa humana, a dignidade de todos nós. Consequentemente, compromete um autêntico e harmônico progresso da comunidade mundial. Precisamos estar transfigurados na força do amor de Deus para sermos instrumentos combatendo tudo o que está na contramão da paz. Ao acolhermos esta palavra santa de Deus, nossos corações renovem esse desejo e nosso compromisso seja profundamente de empenho para conquistar, pela graça de Deus, esta transfiguração. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amado e amada de Deus, o rosto de Jesus se transfigura enquanto ele rezava. Transfigurou-se o seu rosto, mudando de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Precisamos guardar esta indicação. A nossa transfiguração vem da experiência da oração. Precisamos investir e ser uma cultura orante, dedicar tempo à oração. Ainda que não sejam longos períodos, mas é preciso sempre remodular o coração com o coração de Deus. Jesus assim se transfigurou e apareceu com ele conversando Moisés e apareceu também Elias. A lembrança de Moisés, a aliança, a lembrança da lei, aquele compromisso importante e fundamental que o povo e que nós somos chamados a ter na obediência a valores que são inegociáveis. E Elias, o profeta, lembrando-nos o caminho que temos que percorrer de uma espiritualidade marcada pela convicção do amor ao nosso Deus. Aquela cena diante dela, e nela estavam os 3 discípulos escolhidos, Pedro, João e Tiago, que estavam com muito sono. Despertando, eles viram a glória de Jesus e os dois, Moisés e Elias,
que conversavam com Jesus. Pedro, encantado, diz, como todo coração humano vai dizer: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, na verdade, não sabia o que estava dizendo, porque o que estava dizendo dizia apenas porque estava tocado pelo fantástico daquela cena. Ele vai aprender, como somos chamados a aprender, o que de fato conta. Enquanto ele ainda estava falando, apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Eles ficaram com medo, porque estavam dentro da nuvem, e dentro da nuvem veio a voz que indica o verdadeiro caminho da nossa transfiguração, apontando ele, o Filho, voz amorosa do Pai. Este é o meu Filho escolhido, escutai o que ele diz. Falando sobre a transfiguração, Anastácio de Sinaíta, um bispo, diz: Jesus manifestou aos seus discípulos este mistério no Monte Tabor, tendo andado com eles, falando-lhes a respeito do reino e da sua segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que eles anunciara sobre o reino, para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescem nas futuras, deu-lhes maravilhosamente a divina manifestação da transfiguração, que é a imagem prefigurada do reino dos céus. Foi, na verdade, como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade. Logo, agora mesmo eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. São estas as maravilhas da presente solenidade que hoje celebramos. É este o mistério de salvação para nós que agora se cumpriu no monte. Ao mesmo tempo, congregam-nos agora a morte e a festa de Cristo, para penetrarmos juntos àqueles escolhidos dentre os discípulos inspirados por Deus na profundeza desses inefáveis e sagrados mistérios. Para isso, temos que escutar a voz divina que do alto, do cume da montanha, nos chama instantemente. Para lá é que nós devemos caminhar apressadamente, como Jesus, que agora nos céus é nosso chefe e precursor, com quem refugiremos aos olhos espirituais, renovadas de certo modo as feições de nossa alma, conformados à sua imagem e à semelhança dele, incessantemente transfigurados, feitos consortes da natureza divina e prontos para as alturas. Para lá corramos, irmãos e irmãs, cheios de ardor e de alegria. Entremos na nuvem misteriosa, semelhantes a Moisés e Elias ou Tiago e João. Sejamos como Pedro e nos deixemos arrebatar pela visão e aparição, para sermos transfigurados pela força do amor de nosso Deus. Supliquemos essa graça para nós e para a nossa humanidade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.